Senhor, irmãos, mais uma vez. Tudo bem com todo mundo? Glória a Deus, amém? Amém. Irmãos, Deus deu uma palavra para mim no dia 12 de fevereiro. Deus falou comigo através dessa palavra. Eu quero compartilhá-la com você. Se você trouxe sua Bíblia, pode abrir no Salmos 34. Ele escreveu esse salmo. Amém? Todos encontraram? Salmo 34. Amém? Então vamos lá, vamos ler, tá, irmãos? Do primeiro verso até o 11, tá bom? Louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e Ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, Ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Venham, meus filhos, e ouçam-me, e eu os ensinarei a temer o Senhor. Até aí, irmãos. Esses salmos, ele falou comigo, irmãos, no momento que eu estava precisando de uma resposta do Senhor, num momento muito difícil. Assim como Davi se encontrava naquele momento também, precisando de um socorro, de um livramento, de uma ajuda do Senhor, porque Saul estava perseguindo Davi. Se você for ler lá 1 Samuel, capítulo 21, se eu não estiver enganada, vai falar sobre isso. E Davi, no verso 1 desse Salmo 34, o que Davi faz? Davi nos convida a louvar a Deus. É fácil, irmãos, a gente louvar ao Senhor em meio às lutas e às perseguições. Quando parece que a gente não sente nada, a gente não sente a presença do Senhor, parece que nada está dando certo na nossa vida. Quando uma porta se fecha na nossa vida, o Senhor permite aquela porta se fechar. É fácil a gente cantar e falar, confio no Senhor, meu Deus. Irmãos, muitas vezes para nós, humanamente falando, não é fácil. Mas todos aqueles que conhecem a Deus, por mais difícil que seja, irmãos, a gente vai conseguir louvar a Deus. E se nós aprendermos, se nós conseguirmos louvar ao Senhor no momento mais difícil da nossa vida, então nós vamos conseguir louvar ao Senhor em todos os outros dias também. Amém? Do verso 4 ao verso 7, Davi reconhece o livramento que Deus deu para ele, naquele momento particular da vida dele. Ele reconheceu. Então, irmãos, eu tenho uma impressão, às vezes, quando eu leio esse salmo, eu tenho a impressão, Dani, que Davi está convidando a gente. Olha, o Senhor é bom. Olha, conheçam a Deus. Busquem a Deus. É como se Davi, irmãos, para mim particularmente, como se ele estivesse fazendo um convite. E como recusar, irmãos, um convite de alguém que conhece a Deus de maneira tão íntima e tão particular? Já aconteceu isso com você? De alguém, de repente, que você sabe que aquela pessoa é uma pessoa de oração, uma pessoa temente a Deus, de repente uma pessoa que você olha, você não vê a pessoa, você vê a luz do Senhor brilhando sobre a vida dela, e ela te faz um convite, você consegue resistir? Eu não consigo, irmãos, porque o Espírito do Senhor estava dentro daquela pessoa. É a mesma coisa esse salmo foi inspirado pelo Espírito Santo na vida de Davi. É um convite para nós nesta tarde
para a gente louvar ao Senhor, para a gente reconhecer que tem momentos na nossa vida, na verdade todos os momentos, irmãos, se aconteceu um livramento, foi o Senhor quem nos concedeu. Amém? No verso 9, Davi diz o seguinte, no verso 8, Davi diz assim, provem. E no verso 9, Davi diz o seguinte, temam. No verso 10 ele diz, aos que buscam. Davi, quando ele diz assim, provem, o que ele está dizendo? Conheçam a Deus. Porque provar, irmãos, é você conhecer. Amém? Temam ao Senhor. Davi está dizendo, respeitem, reverenciem, obedeçam, adorem e levem com seriedade o Senhor. Temer a Deus significa reconhecer a grandiosidade e o poder de Deus e sentir-se humilde diante de sua presença. Olha que coisa mais linda isso. O temor a Deus envolve uma consciência da nossa fragilidade e limitação em relação ao Senhor e agradecer pela oportunidade de estar em comunhão com Ele. Precisamos, irmãos, nós precisamos aprender a temer a Deus. Não é ter medo de Deus no sentido assim, não vou me aproximar que Deus vai me fulminar. Não, se não fosse Jesus, eu já teria feito. Se não fosse Jesus, porque, irmãos, Ele é Deus. Ele é Deus. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que Deus não faz isso ou não fez isso porque nós somos livres cheirosos. Não nos enganemos, irmãos. Deus não fez isso porque a palavra dele diz que a cada manhã as misericórdias dele se renovam. A palavra de Deus diz que ele enviou Jesus para que ele salvasse o mundo. Então, irmãos, a gente não pode ter essa consciência de que Deus não nos fulminou, não é porque a gente merece. Ou como o mundo diz aí, né? Que nós somos o centro de todas as coisas. Nós não somos, irmãos. Cristo é o centro. Deus é o centro. E se o Senhor não estiver no centro da nossa vida, irmãos, vale a pena ou não viver? Vale a pena? Vale a pena alguma coisa na nossa vida se Deus não estiver no centro? Se tudo que nós fizermos não for para Ele, não for dedicado a Ele, não for oferecido para Ele em gratidão, em adoração. Então nós precisamos, irmãos, aprender nesta tarde. E essa palavra, irmãos, como eu falei para Deus, eu falei, Senhor, essa palavra é para mim. Eu estava fazendo almoço, você foi buscar as meninas. E eu ali fazendo almoço, eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei, Deus, essa palavra é para mim. Mas o meu desejo, irmãos, é que o Senhor fale com cada um de nós. E que essa palavra, irmãos, a gente não se esqueça dela, porque é essa palavra que é o poder de Deus. Amém? O temor a Deus envolve então uma consciência, né, como eu já falei, da nossa fragilidade e limitação em relação ao Senhor. E agradecer pela oportunidade de estar em comunhão com Ele. Precisamos aprender a temer ao Senhor para reconhecer a autoridade e a sabedoria de Deus e confiar em suas orientações. Agora sim, meus irmãos, você consegue entender por que Davi fala, temam ao Senhor? Você conseguiu entender? Porque assim, Davi, o que ele escreveu no verso 9? Porque os que temem o Senhor, né? Pois os que temem terão tudo o que precisam. Temam o Senhor, vocês que lhes são fiéis, pois os que temem terão tudo de que precisam. Irmãos, e quem é tudo? Quem é tudo? Deus é tudo. Tudo está no Senhor, tudo vem do Senhor, como nós cantamos no final de semana. Tudo vem de ti, Senhor. Irmãos, Ele é tudo. Ele é alegria, Ele é consolo, Ele é amor, Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é descanso, Ele é sombra onipotente. Ele é a nossa fortaleza, Ele nos dá o sustento, Ele nos dá as vestimentas,
escolhe amizades para nós, Ele preserva amizades para nós, Ele traz, irmãos, tudo que nós precisamos. Então Ele é tudo, Ele precisa ser tudo na nossa vida, não como uma necessidade, irmãos, mas porque Ele é tudo, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é santo, Ele é o Senhor que nos conhece, que nos vê todos os dias, enquanto dormimos, enquanto estamos acordados, fazendo as nossas tarefas diárias. Buscar ao Senhor é o que Davi também nos convida. E Davi responde no próprio verso, irmãos, o porquê buscar ao Senhor. Porque nada de bom faltará. Amém? Nada de bom nos faltará. E por que, irmãos, nós devemos um pouco mais? Vamos entender assim, não acrescentar o que Davi escreveu, mas se pergunta assim, por que mais? Por que mais buscar a Deus? Você já fez essa pergunta? Ou não? Por que eu devo buscar a Deus? Não como uma obrigação. Por que buscar a Deus? Porque Ele nos responde. Você lembra de Jeremias capítulo 33, verso 3? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Irmãos, só Deus pode revelar coisas grandes e firmes que nós não conhecemos. Aí em Jeremias capítulo 29, verso 13 e 14, diz o seguinte: se buscarem de todo, isso é Deus dizendo, tá, irmãos? Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. No verso 14: serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Já pensou, irmãos, você se dispor a buscar a Deus e você começa a se colocar na presença do Senhor de madrugada, ou de manhãzinha, ou no horário que você tiver disponível, e Deus começar a se revelar a você? Você já passou isso pela sua cabeça? Irmãos, não tem coisa mais maravilhosa. Não tem momento mais precioso do que esse, de você passar horas ali sentado, ou com os joelhos dobrados e falando com Deus, e em algum momento Deus te responder. Irmãos, não tem dinheiro no mundo, não tem ouro, não tem joia, não tem pedra preciosa, não tem roupa mais cara, sapato mais lindo, nem o da Cinderela. É tão precioso quanto ouvir a voz de Deus. Irmãos, é tão precioso, é tão maravilhoso quando Deus fala conosco de alegria. A gente vai querer sair até daqui da igreja, por isso já aconteceu comigo. Eu saio daqui da igreja assim, alegre, querendo sorrir, conversar com todo mundo e com outras pessoas. Ai, não, amém, não, amém. Eu saio alegre e animado, irmãos. Então eu quero te fazer um convite nesta tarde. Se dispõe. Mesmo lá na sua casa, Deus vai te ver. Deus vai te ouvir. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, vendo o que os filhos dos homens fazem. E que o Senhor te encontre, que o Senhor me encontre, irmãos, prostrada diante dele, procurando ouvi-lo, procurando obedecer, amá-lo de todo o coração. E que isso nunca saia da nossa mente, que isso nunca saia do nosso coração, e que a gente não negocie, que a gente não abra mão, irmãos, desse momento de estarmos sempre na presença do Senhor em oração e leitura bíblica. Porque quando nós estivermos, como Davi esteve, precisando de um socorro, você pode ter certeza. Se você clamar o nome do Senhor, eu tenho certeza, irmãos, Ele vai te socorrer. Amém? Se nós tivermos esse Deus da Bíblia, como nosso Deus, irmãos, não tenho nem palavras, porque Ele é grandioso, né, Thaís? Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é santo. Ele dá vida, Ele tira a vida. Ele conhece o amanhã, coisas que nós nem sabemos que ainda irão acontecer, Ele já sabe. Ele é quem nos guia.
quando passamos pelo vale da sombra e da morte, Ele está conosco. É dele que nós precisamos todos os dias e em todas as áreas da nossa vida. E o Deus de Davi, irmãos, é muito interessante, né? Quando a gente pensa em Deus, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas às vezes a gente pensa em Deus como se Deus, Ele fosse assim, não isolado, mas assim, a gente parece que esquece do que já passou e do que já aconteceu. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia, irmãos, todos os dias. Gostando ou não, querendo ou não, tendo ânimo ou não. Porque muitas vezes a gente não vai querer ler a Bíblia, porque a Bíblia nos confronta, ela confronta o nosso pecado. E muitas vezes ela diz ao contrário, ela nos repreende daquilo muitas vezes que nós queremos fazer. Mas é muito interessante, irmãos, porque Deus de Davi, Deus da Bíblia, Ele foi o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés e de Josué, que é do tema aqui que a irmã Cleci colocou este ano. E o que Deus falou para Josué naquele momento? Não temas. Todos nós conhecemos a história, né, irmãos? Moisés havia morrido, o Senhor havia recolhido Moisés, e Josué estava com uma grande responsabilidade nas mãos de levar aquele povo até a terra prometida. Mas Josué estava com um grande desafio pela frente, que era a cidade de Jericó. Irmãos, todas as vezes, eu imagino assim, todas as vezes que Deus fala para um filho dele, não temas, é porque você pode ter certeza que você está resolvendo comigo. Eu falo isso por experiência própria, irmãos. Se Deus falou para Josué, é porque Josué estava temeroso. Irmãos, eram muitas pessoas para ele levar até a terra de Canaã. Talvez, eu não sei o que se passou no coração dele, a Bíblia não relata, assim, né, de maneira assim, né, que a gente possa falar, não, realmente, ó, Josué falou isso, ele estava com medo, e ele né, falou, Senhor, o que eu vou fazer agora? Não, a Bíblia não fala assim. Mas se Deus falou para ele, é porque ele estava com alguma, não sei, preocupação. A mesma coisa que o apóstolo Paulo, quando Paulo estava lá na Macedônia. Se eu não estiver enganado, acho que é Atos capítulo 24, que o Senhor Jesus aparece do lado dele e fala para ele, Paulo, não temas. Não temas. Irmãos, quando a irmã Genesi escolheu esse tema e depois até começou aqui, eu fiquei pensando, como que Deus nos conhece? Como que Deus sabe como o nosso coração está? A ponto, irmãos, de levantar alguém e colocar o nome de uma campanha, não temas. Irmãos, olha o que nós estamos vivendo fora, exterior, e dentro de nós muitas vezes. As nossas lutas, como o pastor falou sábado de manhã aqui, né, que a nossa luta é contra o mundo, a nossa carne e o nosso inimigo também é Satanás. Irmãos, a gente luta contra a nossa carne todos os dias. Isso é um fato. Isso é uma realidade. Eu fico tentando imaginar, irmão Josué, recebendo essa palavra do Senhor. Fico tentando imaginar o apóstolo Paulo. Imagina Paulo, irmãos, eu admiro muito esse homem, pelo que está escrito na palavra do Senhor. Um homem cheio da presença de Deus. Esse homem teve um encontro com Deus, com Jesus. Irmãos, é algo assim tão maravilhoso. E ele ouviu do Senhor Jesus, Paulo, não temas. E nós precisamos ouvir também, irmãos, isso todos os dias. Por isso nós precisamos abrir a Bíblia todos os dias, porque eu não sei se você já ouviu essa expressão, e eu ouvi várias vezes que quando nós abrimos a Bíblia, é a boca do Senhor falando conosco. E a palavra de Deus, irmãos, ela não volta vazia. Ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada.
No Salmos 28, irmãos, e verso 7, vai um pouquinho para trás, você pode abrir, se tiver com a Bíblia. Ela é o verso 7 e parte B, depois da primeira parte ali, que fala assim: o Senhor é minha força e meu escudo, confio nele de todo o coração. Aí essa parte que eu quero frisar bem. Ele me ajuda e o meu coração se enche de alegria. Por isso lhe dou graças com meus cânticos. No verso 28 ainda, e no verso 8, que diz o seguinte: o Senhor é a força de seu povo, fortaleza segura para seu ungido. E no Salmo 56, irmãos, em verso 8, diz o seguinte: o Senhor é aquele que, aí começa, conheces bem todas as minhas angústias, recolheste minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Josué. Esse é o Deus, irmãos, que continua sendo Deus da agora para a eternidade. Ele sempre existiu, sempre existirá. Ele é Deus, foi Deus sobre Josué, irmãos. E Ele é Deus sobre nós também. E eu quero, irmãos, de todo o coração, assim, com muito temor diante de Deus, e Deus sabe, irmãos, do nosso coração, e eu quero pedir a você, ore pelo seu irmão, ore por aquele que está na liderança. Irmãos, muitas vezes eles enfrentam coisas que nós nem sabemos, como Josué talvez tenha enfrentado, como Davi talvez tenha enfrentado. Às vezes eles não compartilham com ninguém, irmãos. Mas ore, sabe, busque a Deus enquanto ainda nós podemos encontrá-lo. Nós precisamos buscar a Deus. Sabe, irmãos, tem uma coisa que eu falei no meio da nossa parentela, e do Luciano, eu falei assim: às vezes as pessoas têm eu não sei, talvez uma opinião, não sei, um ensinamento errado, e às vezes a pessoa fala assim, na verdade eu que falei, né? Eu falei assim, às vezes a pessoa acha o seguinte, que no dia do julgamento, irmãos, elas acham que vão de misericórdia de Deus e vão ter. Irmãos, quando Deus julgar cada um de nós, vai já estar determinado por Deus. E eu não quero, irmão, de todo o coração falar isso para você, para colocar algum tipo de medo em você. Eu não quero, Deus sabe a sinceridade que eu estou falando. Quando Jesus estiver, irmão, julgando a cada um de nós, dando julgamento e executando a sentença sobre cada um de nós, irmãos, a pessoa vai pedir misericórdia e não vai ter. Ah, mas por que você está falando isso, irmão? Porque, irmãos, o tempo de buscar Deus é agora. O tempo, irmãos, de conhecer a Deus é agora. Porque no dia do julgamento, irmãos, que Jesus virá, vai buscar a igreja, vai acontecer tudo que a Bíblia fala que irá acontecer. Irmãos, naquele momento, Deus vai dar a recompensa para cada um. Para uns, o Senhor vai dar uma recompensa, talvez não seja tão boa. E para outros, Ele vai falar: benditos de meu Pai, entre para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, irmãos, é por isso que eu falo para você, naquele momento, as pessoas vão pedir misericórdia, mas não vai ter. Então, busque agora, busque hoje. Se coloque na presença de Deus agora, irmãos, é urgente. Não é só necessidade de pão, de roupa, de dinheiro, de casa. Não é só necessidade de ter o que comer, irmãos, para não passar fome. Mas é ter a Deus, porque Deus é o dono de tudo. Deus é o dono da vida, Deus é o dono da salvação. Irmãos, é Ele quem salva. É Ele quem coloca de pé, é Ele quem nos ajuda. Então eu quero assim te convidar
é um convite, provem, tenham, busquem ao Senhor, ainda hoje, para que naquele grande dia, que nós estamos muito perto de voltar, para que eu e você, a gente receba do Senhor a coroa da vida eterna. Irmãos, se todas as mensagens, se o Espírito Santo me permitir, se Deus permitir eu falar sobre a volta de Jesus, eu vou falar. Irmãos, as pessoas precisam ouvir que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar, e como é que está a sua vida, como é que está a minha vida diante de Deus. Como que nós estamos, como que Ele está nos enxergando, o que nós fazemos. Então busque a Deus, irmãos. Se você não teme a Deus, se coloque diante do Senhor hoje, fala, Senhor, eu não tenho te temido. Irmãos, rasgue o seu coração no presente de Deus. Não é para o pastor, não é para mim, não é para a irmã Genesi, não é para a Dana, não é para ninguém. Entra no seu quarto, como Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6, fica sozinho, num lugarzinho sozinho, fala, Pai, eu estou aqui. Senhor Jesus, eu estou aqui. Eu quero temer o Senhor, porque eu não tenho te temido. Eu quero te amar, eu não tenho te amado. Senhor, eu quero me render, porque eu não tenho me rendido ao Senhor. Senhor, eu quero te conhecer, porque eu sei que tu me conheces. Amém, irmãos? Que essa palavra não saia do seu coração. Esse é o meu maior desejo. Tá bom? Que você conheça Deus, que você busque o Senhor. E que Ele fale com você, te revele coisas maravilhosas. Porque Ele só revela coisas maravilhosas para os filhos. Amém? Eu quero convidar minha querida Thaís e o pastor Antônio. Eu pedi que ela cantasse uma canção lindíssima, que eu gosto muito. E eu gostaria que você ficasse em espírito de oração. Que você se meditasse e pensasse, falasse com Deus aí, você e Deus, nessa tarde. Tá bom? Aí a irmã Genesi já